Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre a atual situação econômica do país, os desafios para a retomada do crescimento. Eu estou aqui com o economista Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, presidente do IBGE também e diretor da RC Consultores. Então, Paulo, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com seus telespectadores. Bom, falando em desafios para o crescimento da economia, nós temos aí uma revisão meio geral das projeções de crescimento, inclusive o governo está sinalizando que deve fazer uma nova rodada aí de revisão e com isso deve segurar mais o orçamento. Como que o Brasil pode buscar o caminho de um crescimento mais vigoroso, que de fato cumpra as expectativas? É a reforma da Previdência? Eu acho que não. O Brasil vive hoje, nós temos que ser muito francos com os nossos telespectadores, e eu diria que vivemos já uma recessão. Não é um número negativo, mas uma recessão de crescimento. Quando o crescimento de um país não atinge o seu potencial, que no caso os economistas calculam como um potencial não muito elevado, 2 a 2,5%, dependendo de como se faça a conta, é mais ou menos o nosso potencial, que é fraquinho, mas ainda daria uma reposição salarial, uma abertura de postos de trabalho que não estão ocorrendo. E por quê? Vivemos um número de crescimento que está praticamente a metade desses 2,5% e ainda caindo. Corremos o risco de fechar o ano com meros 1%, que não repõe nem o crescimento vegetativo da população. Isso é uma recessão de crescimento. E eu acho que é dentro desse quadro de relativa estagnação, onde apenas alguns segmentos se salvam, e graças a Deus, uma agricultura com a segunda melhor safra registrada, e a gente sabendo que as coisas indo bem no interior, isso é até uma garantia, mas agora ainda há pouco no nosso jornal aqui, anunciava-se uma pressão inflacionária sobre os alimentos, cesta básica. Isso, por exemplo, me preocupa bastante, porque se há poucos postos de trabalho, muitos desempregados, e justamente o alimento e os gastos básicos passam a ter uma evolução superior a essa média inflacionária, meu Deus do céu, a popularidade do presidente vai logo minguar. E ao minguar... E junto com o poder de compra da população, porque mesmo que a inflação fique na meta, a composição dela penaliza mais o poder de compra. A alimentação mais cara, e a gente já percebe isso, por exemplo, na indústria alimentícia, no balanço de vendas aí de supermercados, de hipermercados, eles estão entre as maiores quedas. Precisamente isso, é o que o economista chama de que seria uma taxa de desconforto social. É uma taxa que mede, quando você junta a inflação em alta com o desemprego em alta, significa que essa taxa de desconforto é exponencial. As pessoas não veem futuro. Então seria importantíssimo que a equipe de governo não empregasse todos os seus esforços nessa ladainha monotemática com a qual concordamos, porque o Brasil inteiro espera uma melhor previdência. Então, a gente saúda esforços no sentido de se reformar a Previdência, mas não tenhamos ilusão. No dia seguinte de aprovada a reforma da Previdência, as contas do governo ficarão iguais. Por quê? Porque é um tipo de reforma que tem impactos até trilionários, ou seja, muito fortes, lá na frente, a partir do 5º ano, do 10º ano, depois da gestão do presidente Bolsonaro. E, portanto, o efeito que ela terá agora a curtíssimo prazo será só sobre expectativa. Exatamente. A ideia de que aprovou. Eles estão mais contando nada. com um choque de confiança que estimule investimentos e a partir daí a economia cresça mais. Não podemos depender de uma votação congressual, por mais importante que seja. Tem um dia a dia, por exemplo, crédito. Como é que o governo está acompanhando a evolução do crédito? Eu, quando estava no BNDES, coloquei todos o nosso foco no tal BNDES Giro. Por quê? Porque antes de começar a investir, a pequena, a microempresa, o médio empresário, ele precisa ter capital de giro para pagar as contas, para pagar até os impostos do mês. Então, ele precisa de giro. E é nesse entendimento que havia lá uma linha muito importante, que era dar suporte financeiro de giro
para o pequeno e o médio empresários, de forma que eles pudessem, no momento seguinte, dizer, bom, então vou comprar a próxima máquina, um equipamento, vou abrir um posto novo de trabalho e aí entrar na faixa do investimento. Cortar Mas eles essa estão linha. anunciando linhas também, assim, para tentar retomar a participação do BNDES, especialmente nas linhas para os menores, né? Pois é, mas para isso seria preciso que houvesse recursos lá no BNDES, mas aparentemente eles estão sendo sugados para atender uma outra necessidade emergencial, que é o atendimento da regra de ouro. Lembra-se que existe uma regra constitucional que diz o país não pode se endividar a ponto de financiar despesas de custeio. Como o país não está crescendo, a arrecadação capenga. Ela está crescendo sim, mas não muito rapidamente. Então, o que acontece? A licença para gastar está restringida. Então, nós temos um corte radical em tudo que seria mais importante. Bolsas de estudo, investimentos na área de defesa. Outro dia foi anunciado um corte radical na área de defesa, cortes na educação, mas não são cortes em salários, é curioso. São cortes naquelas etapas novas de pesquisas, etc. Tudo o que seria de mais importante é justamente o que drasticamente pesquisa, é cortado. Ciências, exatamente. Claro, isso, né? então a nossa taxa de investimento está envergada. Agora, qual seria o caminho de uma retomada do crescimento hoje? Tem essa questão de financiamento do BNDES, mas quais que não seriam é só os do outros... BNDES, é Banco do Brasil, então, Caixa Econômica, mas área, aí área habitacional. Não voltaríamos àquele intervencionismo que houve na época de Dilma Rousseff? Deixa eu lhe dizer muito claramente, Denise, o intervencionismo faz parte da estrutura econômica brasileira até que mais à frente a gente tenha menos governo. Mas o governo que temos aí é um governo que é que nem um paquiderme. Ele é o que gasta demais. Então, se o governo disser que eu não quero mais governo, mas ele é o governo, eu diria, como o tal Stallone no início de um filme famoso dele, você não é a cura, você é a doença. Eu sou a cura. Mas é um governo sem dinheiro, né? Mas é um governo sem dinheiro. Que gasta demais, porque e não tem dinheiro sobrando. Eventualmente houve um equívoco. Ele deveria ter anunciado um corte emergencial de no máximo 10% sobre toda e qualquer despesa brasileira no governo. Aí seria, sim, diminuir a taxa de intervenção do governo. Bom, mas as despesas são obrigadas. Sim, mas para isso é que elegemos um presidente com toda a popularidade para fazer não um corte nos investimentos, mas um corte em toda a estrutura de gasto brasileira, mesmo na área obrigatória. Por isso é que nós, inclusive, quando participamos do processo eleitoral, dizemos o presidente e o vice-presidente da República, enquanto houver déficit primário, já anunciaram o corte do salário do presidente e do vice é de 100%, já que as contas normalmente serão pagas pelo Palácio, não precisamos de recursos. É simbólico, mas é uma maneira de mostrar que certas contas deveriam ser cortadas em até 100%, outras em 2%, na média em 10%. Agora, se você mantém tudo obrigado, vai lá perguntar se houve corte ou com taxa de sacrifício no salário dos deputados ou dos senadores. Não, nem benefícios, né? Nem benefício. Claro. Só os que fizeram isso voluntariamente. Agora, em relação... Percebes? Então, o Brasil é uma família. Ou nós todos fazemos um pequeno sacrifício em todas as contas, ou vamos ser obrigados a fazer um grande sacrifício na conta do remédio da nossa avó. O ministro da Educação falou desse sacrifício tirando chocolates, né? Mas o presidente comendo chocolate. Mas teve pega isso mal. nessa semana. Aí pega Agora, mal. em relação aos bancos públicos... E se fosse o sacrifício, pegando a imagem é porque ele está falando de um sacrifício de 3,5%, de 35%. Ele errou a conta. Mas, na realidade, é porque esse sacrifício, repito a todos os brasileiros, não incide sobre todas as contas. Está todo mundo caladinho, mas todo mundo que participa do governo está recebendo, inclusive, reajustes positivos. Enquanto o Brasil, que trabalha no setor privado, está indo para o desajuste integral, porque quando você é desempregado, o seu corte é de 100%. Isso é uma injustiça que o Brasil do setor privado esteja na chuva, enquanto que o Brasil do setor público continua
na praia, debaixo de uma barraca. Entendeu? Na praia do Leblon. Espera aí. Agora isto a equipe econômica ainda não está enfrentando. Mas eu quero falar essa questão dos bancos. O senhor presidiu o BNDES e ficou uma certa marca em relação aos bancos públicos por serem utilizados mesmo como braço financeiro para uma política de governo que não deu muito certo. E tem aquela história ainda da lista negra que deveria sair lá do... Caixa Preta. Caixa Preta do BNDES, que não saiu. E o senhor, quando esteve lá, saiu com um livro verde. Na época. Não saí, eu entrei, então, porque como o BNDES um colega nosso aí, o Vila, me convocou para fazer um levantamento geral, eu prometi aí que faria e trouxe a ele. Só que, para minha surpresa, embora o banco tenha errado em vários empréstimos, errou com técnica, ou seja... Eu não consegui descobrir, pode ser que alguém venha a descobrir, eu não consegui descobrir nenhuma conspiração ativa dentro da estrutura do banco que me motivasse a chegar e apresentar isso como uma denúncia que faria com a maior tranquilidade se tivesse chegado a essa conclusão. E lá já havia 2 comissões internas abertas. Portanto, na realidade, quem falou em caixa preta está devendo ainda essa caixa preta. Eu me apresentei... para fazer recentemente um depoimento na CPI do BNDES, que a mais nova, tentando orientar o melhor entendimento de várias operações, etc. e tal, mas chamando a atenção que a gente não deve jogar o bebê fora junto com a água do banho do bebê. É o que está acontecendo. Agora, em relação ao IBGE... O BNDES é uma instituição que, se bem reestruturada, junto com o Banco Brasil e Caixa, nesse momento difícil... Nós não podemos inventar agora um setor privado que vai... Você sabe, mais liberal do que eu, é impossível, mas a gente tem que ter pragmatismo. O Brasil, ele hoje depende de instituições públicas também para dar esse salto para o futuro. Agora, antes de chegarmos ao final, eu queria saber do IBGE, porque a gente está falando em cortes de despesa que estão ocorrendo. O senhor critica a forma como eles estão sendo aplicados, mas em relação ao IBGE, já houve até divergências internas quanto ao que se pode obter em relação ao censo. Qual a importância disso nesse contexto que nós temos de contenção de despesas? O caminho é esse? Meu Deus do céu, o Brasil... apaga a luz do aeroporto se ele não tiver o censo de 2020. Nós precisamos desse censo não só para redistribuir as verbas de arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios. Os secretários de planejamento de 5.570 municípios esperam saber qual é a visão atualizada de tudo que acontece em nível municipal. Nós precisamos saber quantos somos, onde estamos, como vivemos, as políticas habitacionais. E digo mais, uma empresa de atacadista, por exemplo, usa os dados do IBGE para saber onde estão seus consumidores. Ou seja, é uma informação que, embora pareça muito, vou gastar cerca de 3 bilhões, ela não só é pelo menos 10 vezes menos do que o custo equivalente nos Estados Unidos, que não se acha que nos Estados Unidos joga esse dinheiro fora. Nós aqui fazemos por 10 vezes menos. Como também é preciso lembrar que, enquanto a gente está ranhetando, não sabendo se vai gastar 3 bilhões, mas a cada 10 anos para saber exatamente como estamos e fazer o levantamento que precisamos até para termos um nível de apresentação internacional, nós não fazemos a conta para saber que em 2 dias de juros nós gastamos 3 bilhões para rolar a dívida interna. Eu não gosto muito de fazer essas comparações, mas o censo custa 2 dias de juros. E nós não temos uma discussão sobre quanto gastamos de juros. Você já ouviu falar sobre isso? Não, a gente gasta aqui 350 bilhões por ano, não é? Com a maior tranquilidade. Mas esse custo tem relação com o desequilíbrio da economia, com o desequilíbrio fiscal. Claro, mas o Brasil paga mais caro por isso. Qual é o governo eficiente que nós queríamos ter? E para isso precisamos ter um movimento geral no Brasil, o movimento do Brasil eficiente. Saber, se o censo custa 3 bilhões, quanto é que valem as informações do censo? Já existem metodologias, por exemplo, na União Europeia, que fazem a conta de quanto vale aquilo. Se, por exemplo, eu disser a você, e vou dar um chute aqui, que o censo tem informações hoje que valem no mínimo para o mercado, para o governo, tudo somado, o valor deve bater no mínimo em 10 bilhões. Eu gasto 3,
mas o valor do que eu produzi é 10. Agora, se eu fizer isso em várias outras atividades do governo, vou descobrir um monte de coisas que custam 5 bilhões, mas não valem mais do que 500 milhões. Essas informações têm que... É esta área que tem que ser cortada. Acabou o nosso tempo. Querida Denise. Então, Paulo, eu agradeço muito a sua participação. Não acabou a nossa vontade de torcer pelo Brasil e torcer pelas reformas. Que Tomara certo, que esse né? governo se encontre para poder o Brasil se encontrar também. Paulo Rabelo de Castro, muito obrigada, uma boa noite. Laerte, Luciana.